As crianças já tiveram a sua vez, os adultos também. Agora é a vez dos analfabetos. Bem-vindos ao Casca de Nós, eu sou o Fred e eu sou aquele cara chato que fica dizendo que leu um mangá muito antes de ser legal. Um verdadeiro hipster dos mangás. Mas aí agora veio, finalmente, a adaptação do anime. E eu estou aqui para responder apenas duas perguntas. Será que Chainsaw Man vai sobreviver ao teste dos 3 primeiros episódios? E como o anime se compara ao mangá? Será que ele é melhor? Será que ele é pior? Vamos descobrir. Antes de qualquer coisa, quero começar essa análise apontando o óbvio, que aparentemente às vezes tem que ser apontado. Anime nunca é e nunca vai ser igual ao mangá. Geralmente quando um mangá famoso é adaptado para anime, fica aquela discussão. Será que eles vão se manter fiel ao mangá? Será que eles vão manter as coisas iguais ao que o autor fez? Porém, fazer as coisas iguais aos mangás é impossível. Além disso, se ele for muito parecido com o mangá, as chances é que vai ficar ruim. Já explico o porquê. E eu espero que você saia deste vídeo com um novo olhar para a mídia dos quadrinhos. Não apenas para animação, porque aqui no YouTube se fala muito de animação, mas de técnicas narrativas para mangás. Convenções visuais que os mangás têm que nenhuma outra mídia consegue ter. Mais uma coisa, isso aqui não é um vídeo para dizer que o mangá é melhor que o anime. Não é esnobação, também não é para dizer que o anime é melhor que o mangá. Eu não tô querendo dizer que algo é melhor que outra coisa. É apenas apontando as diferenças e como essas diferenças podem elevar ou não uma obra. E digo isso porque o início do anime é totalmente diferente do início do mangá. O início de uma história é extremamente importante e difícil de se fazer, não importa a mídia. Pode ser em livro, pode ser em quadrinho, pode ser em anime, pode ser em série, pode ser em filme, qualquer coisa. Porque é nele que nós estabelecemos os personagens, os objetivos do personagem ou da história em geral, o caminho que ela vai seguir, onde a história se passa, a época em que ela se passa, mas principalmente o tom que a história vai ter no geral. Se você erra o tom no início, é uma sentença de morte. Além, é claro, de estabelecer peças que vão ser mais importantes futuramente. Vamos ver como Fujimoto, autor mais conhecido como Fujimas, resolveu o início de seu mangá. O mangá abre com um establishing shot de uma cidade no meio das montanhas. E no quadro seguinte, uma estrada de chão batido com apenas uma única casa e rede de energia elétrica. Esses 2 primeiros quadros já estabelecem coisas muito importantes para a história. Então nós temos o local e o tempo, ou quando a história se passa, onde e quando a história se passa. Tudo isso enquanto o Denji, o nosso protagonista, que não é nomeado nessas 3 primeiras páginas, está nos dizendo quanto custou ele vender o seu rim, quanto custou ele ter cortado árvores, quanto custou ele ter vendido o seu olho e por assim vai. Fujimas dando a sua pedrada logo na primeira página. Já fazendo uma crítica social ao mesmo tempo que ele demonstra sua habilidade como quadrinista. E o que eu quero dizer como um quadrinista? Ele só mostra o rosto do protagonista no último quadro. Primeiro vemos o tapa-olho enquanto ele diz o quanto ele conseguiu vendendo ele. Os balões de fala tapam o rosto do perfil dele no quadro seguinte, dando peso e mistério à fala do protagonista, fazendo o texto ser mais importante que a imagem. Mas o autor utiliza isso também como elemento visual para desenvolver o subtexto narrativo. Temos um close da dívida de Denji mostrando que ele nem está perto de quitar. Corta para o quadro de corpo inteiro do Pochita, para então nos revelar o rosto do protagonista. Local, situação, tom e personagem foram introduzidos nessa primeira página. E ele continua a introduzir a situação nas 2 páginas seguintes, que é uma página dupla, linda, maravilhosa, revelando o demônio tomate. A inserção do Pochita naquela penúltima página não é por acaso. Uma delas é para estabelecer o parceiro do protagonista, estabelecer que existem criaturas estranhas nesse mundo, né, como um cachorro motosserra, e outra é para mostrar que o protagonista não é louco de ficar falando consigo mesmo. Isso era muito comum em histórias de super-herói da Era de Prata, né, que o personagem ou fala consigo mesmo, ou tem aqueles balão de pensamento super óbvio do tipo, a mulher tá sendo assaltada, ela grita, meu Deus, estão me roubando, e aí tem uma cena do herói reagindo com um balão de fala, meu Deus, ela está sendo assaltada, eu tenho que salvar ela. Então, pra evitar de parecer que o personagem é meio louco, ou de ficar explicando o óbvio, insere o Pochita ali, insere um parceiro, um outro personagem pra escutar. Um personagem que faça sentido também, né? Outra coisa importante é mostrar a reação do Pochita, porque aqui
nós temos bits nesse caso. Lembrando que bits é ação e reação, então a história ali, toda essa informação não foi apenas dada a gente. Ele estava fazendo uma troca com um personagem que é o Potita. Ação e reação. Não é simplesmente, olha, eu vendi minhas coisas, eu sou um cara pobre. Explicando pra plateia, né? Tem sim essa função, essa primeira página, mas o Fujimas entende que história é personagem, ação e reação. Não apenas ficar jogando informações na cara do leitor. Tirar o Potita da cena é inutilizar, é tirar toda uma camada, toda uma subnarrativa. Além, é claro, da cena seguinte, né, dele com o Potita já em mãos, mostrando que o Potita, além de ser um personagem, além de ser um mascote querido pelo protagonista, é a arma principal do nosso protagonista. Agora, vamos ver como o anime fez. Mas o quê? Por incrível que pareça, esse início do anime tem 3 funções. Estabelecer tom e peças que serão muito importantes no futuro. Ué, tu não disse 3? Onde é que tá o terceiro? A terceira função, caro Fred, é exatamente essa. Que tu tem que ler Honra! Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Mas, é sério, realmente essa é a terceira função deste início do anime. Criar expectativas. Não vou ficar falando quadro a quadro, bit a bit de cada coisa que acontece, senão a gente ia ficar aqui eternamente falando do primeiro episódio de Chainsaw Man. Mas eu quero apontar que este início do anime é genial. Geralmente no quadrinho tu tem de 4 a 5 páginas para prender a atenção do leitor antes dele perder o interesse. Por isso que as 3 primeiras páginas do Fujimas são impactantes, é para prender a sua atenção, para tu começar a se importar com o protagonista e a situação que ele está. Será que ele irá derrotar o demônio do tomate? O que diabos está acontecendo? Já o anime faz exatamente a mesma coisa com aquele início meio confuso. A diferença é que ele não utiliza das técnicas de empatia para esse primeiro segundo. A empatia vem depois, que foi usado bit a bit exatamente igual ao roteiro do mangá. Eu vou contar um segredo para vocês. Na verdade, a pessoa que está lendo a história, que está assistindo o anime, quer gostar do anime, geralmente, 90% das vezes. Então quando você começa uma história com uma dúvida, isso acaba prendendo o leitor muito mais do que tu começando apresentando o personagem, o que está acontecendo e a situação no geral, né? Tu começa com uma dúvida, ele respirando pesado, pra gente estar exatamente no mesmo estado mental que o personagem, né? Inclusive a gente está literalmente dentro da visão do personagem, dentro da cabeça do personagem, né? Então a gente sente o coração dele acelerando e por conta disso o nosso coração também fica mais acelerado, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Já estabelece o tom, né? Um lugar mais escuro, mais sujo, muito sujo, claustrofóbico até, né? Do personagem indo, e aí quando ele vai pegar na maçaneta que a gente vê de fora, corta. Ué, o que foi isso? Eu quero saber o que acabou de acontecer. Estou 10% mais investido. E aí eu quero perguntar pra vocês. Quem de vocês lembrava que Chainsaw Man começa assim? Aposto que nem 90% de vocês lembrava que Chainsaw Man começava desse jeito, né? Com essa dúvida. Inclusive, a maioria de vocês saiu do anime sem questionar mais essa cena. Porque muitas outras coisas já aconteceram e vocês nem sequer lembravam desse início, né? Dessa questão inicial. Já prendendo o espectador nos primeiros 10 segundos sem apresentar personagem, a situação, nem nada disso, nenhum desenvolvimento realmente aconteceu nesses 10 segundos. Porém, eles não foram desperdiçados. Até porque ele pode depois, nos episódios futuros, apresentar essa situação novamente. Então, ele também está plantando sementes que depois irão brotar. Ou não. Não sei. Pode ser que eles descartem isso. Pode ser que a temporada acabe sem nunca voltar pra isso. E você nem vai se lembrar. Agora você que leu o mangá. Isso, você mesmo. Tu acha que o mangá é melhor que o anime? Será que ele é melhor?
Será que ele é pior? Seria possível que páginas em preto e branco fossem melhores que toda a experiência cinematográfica que um anime consegue fazer? Para responder essa pergunta, vamos ver como o anime e o mangá resolveram certas cenas, comparar eles de lado a lado. Pontos fortes do anime. Toda a sequência de Denji fugindo dos zumbis é original do anime e funciona muito bem. Podemos sentir o desespero na animação do Denji, tendo dificuldades de correr, usando o ambiente para tentar atrasar o avanço dos zumbis, para então vermos o zumbi alcançando o Denji aos poucos. E quando ele pega, o anime faz questão de ficar um tempo em cima dele, observando o Denji sendo esfaqueado de novo, e 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 de novo. Enquanto isso no mangá é uma página. Mentira, são 3, mas são 3 páginas bem eficientes e desesperadoras. Temos um close do Denji hesitando antes de fugir, tentando entender a situação. E quando ele começa a correr, os zumbis já estão na cola dele. E quando tu acha que ele vai ser capaz de escapar, ele tosse sangue, trazendo a doença do coração da mãe dele como uma consequência narrativa. Então o mangá utiliza aquela informação que nos foi dada, que a mãe do Denji tem essa doença que faz ele cuspir sangue, e essa doença faz com que ele pare um pouco na corrida, que é a deixa que os zumbis precisavam para alcançar ele. Olha como os quadros são estreitos, claustrofóbicos quase, realmente vendendo a ideia de estar sem escapatória. E quando o quadro abre, é uma cena extremamente escura. Apenas as lâminas das facas são brancas, ressaltando ainda mais o desespero de querer fugir. Mas é impossível tirar seus olhos das facas. E é aí que temos o splash page que mostrei antes. E cada uma das facas, faz com que a gente imagine aquele esfaqueando que eu tinha feito antes, que o anime fez, sem precisar fazer um quadro dele esfaqueando, outro quadro dele assim, outro quadro dele assim, ou um quadro com vários assim, que também fica meio confuso, poluído. Então apenas essa cena estática já nos vende aquela ideia de que ele foi esfaqueado várias vezes. Apesar do Fujimoto ser um baita de um quadrinista e usar a mídia quadrinhos a seu favor, comunicando de forma clara e precisa os sentimentos que ele queria passar pro leitor, eu tenho que dar essa vitória para o anime. O anime conseguiu utilizar da sua mídia, da música, do enquadramento, do movimento de câmera, da animação, do gesture do personagem, dele tá manco ali assim, enquanto quer fugir, e do ambiente à sua volta, pra dar mais essa situação de desespero e de será que ele vai conseguir, mas aí tu vê o zumbi alcançando, Ele dá muito mais essa situação que o mangá. Ele vende melhor a ideia, é o que eu quero dizer. Quadrinhos dificilmente vão ganhar, nesse quesito, quando a mídia anime, toda essa mídia tem muito mais ferramentas para vender certas sensações, certas ideias, certos sentimentos, para comunicação. Porém, nem toda cena é melhor no anime. Ainda na sequência do Denji, o Chainsaw Man versus o demônio zumbi, quero apontar a cena que Denji se transforma no Chainsaw Man pela primeira vez. No anime é bombástico, escutamos o som da motosserra ligando antes da nossa expectativa ser cortada. E aos poucos podemos escutar a verdadeira mensagem de Chainsaw Man chegando. Que motosserras fazem? Com Denji acima dos zumbis. Então, um poderoso salto que, mais uma vez, faz os zumbis explodirem. Aqui eu devo alertar que o anime aproveitou a sua mídia, aproveitou que ele tinha tempo e estendeu essa cena. Ele fez certas cenas fillers. O que é bom, é ótimo pro anime. Pro mangá ia ser apenas um desperdício de página. Mas aqui funciona muito bem. A cena em questão é o demônio zumbi revida e um zumbi qualquer dá uma pancada na cabeça do Motosserra Man pra mostrar ali que a motosserra é metal, é metálica, que não é simplesmente a pele do Denji, e dá uma emoçãozinha extra, Por que não? Dê mais hype, mais hype! Porém, e se eu te disser que o mangá fez melhor? O mangá é muito mais eficiente e inventivo nessa cena. Denji puxa a corda e vemos bem pequeno a onomatopeia acompanhando o movimento de puxar de corda. Quando os zumbis atacam Denji, Fujimas aproveita para juntar a onomatopeia com um efeito de explosão, saindo do centro do enquadramento.
dando mais impacto à cena e à onomatopeia, ao som, ao impacto. A página a seguir abre com um quadro que há tanto zumbi, mas tanto zumbi que nem existe um espaço vazio. Eles nem cabem no quadro de tanto zumbi que tem. Temos um foco no antagonista da cena, envolto em escuridão. O quadro abaixo nos dá um respiro, preparando para o hype, quer dizer, a ação que está por vir. Quero ressaltar aqui que aquela composição é para dar aquele silêncio antes da tempestade. É uma antecipação daquilo que está por vir. E o Fujimas não decepciona. Ao invés do que aconteceu no anime, em que o Denji simplesmente aparece explodindo e cortando todos os zumbis ao meio, a motosserra corta a carne dos zumbis, surgindo junto a uma onomatopeia que acompanha a movimentação da motosserra, dando dinamismo ao quadro e querendo que a gente vire a página. Ele dá aquele gostinho de o que acontece, né? Que ele fica bem nessa página, então tu dá aquela vontade, na página esquerda no caso, dá aquela vontade de querer virar a página pro que aconteceu. Porque a virada de página é a carta na manga de todo quadrinista. E virando a página, podemos ver que os zumbis continuam comendo a carne de Denji, sangue pra tudo quanto é lado, mas temos uma pequena área negativa que enquadra a motosserra do rosto do Chainsaw Man. E se você prestar atenção, a motosserra chega a cortar o quadro, quebrando a quarta parede. Então, ali que é introduzido a forma do Chainsaw Man. E tudo isso é feito de uma forma gradual, né? Ele puxa a cordinha, mas então é atacado, tem um silêncio que aí, pá! O anime tenta recriar essa mesma impressão com aquele barulhinho que vai aumentando, né, da motosserra até ele cortar tudo. Mas, sinceramente, isso é tentar copiar ou tentar simular o que o Fujimas conseguiu fazer em páginas preto, branco e tons de cinza. Sem som, sem cor, apenas papel e caneta. E na próxima página vemos a cabeça de Chainsaw Man com mais detalhes. Quase como se ele estivesse dando um zoom na página anterior, né, com os olhinhos dele brilhando. E quando ele pula para atacar o demônio zumbi, ao invés da explosão que tivemos no anime, temos mais uma antecipação. A movimentação dele ainda cria a impressão de ter motosserras nas pernas, cortando o amontoado de zumbis durante o pulo. Quero ressaltar também a quantidade de zumbis nessas páginas. No anime, infelizmente, é muito difícil fazer hordas, né? Fazer muitos personagens. Então a impressão que dá é que são meia dúzia de zumbis que o motosserra tá matando, né? Que simplesmente aparece um e outro, enquanto no mangá, tu não vê o fim, parece que realmente é um exército de zumbis. E o motosserra, não importa para que lado ele gire, para que lado ele vai sambar, ele vai acabar pechando num zumbi. Ele chega a pisar em outros zumbis para alcançar os outros, né? Então é tanto zumbi que é um mar realmente. E isso é questão da mídia. É muito mais caro, demanda muito mais tempo para animar zumbis, até mesmo de tu animar uns 2 ou 3 zumbis e aí ficar replicando eles, fica bem batido, né? Fica bem pobre, por assim dizer, a cena fazendo dessa forma. Então tu teria que pagar muitos animadores para fazer aquela horda e teria que ter comunicação entre eles para um zumbi não atravessar outro, né? Não fazer esse tipo de coisa. Enquanto no mangá tem essa vantagem. A impressão que dá não é que Denji está preso com os zumbis. Os zumbis é que estão presos com Chainsaw Man. Isso é evidenciado na virada de página, onde Denji, né, o Chainsaw Man, está perfurando o rosto, o olho do demônio zumbi, dilacerando ele lentamente. Olha como as onomatopeias ajudam a criar o ambiente caótico da cena, mas ainda mantendo foco nas motosserras de Denji. E se você olhar essas duas páginas como uma página dupla, né, como se você estivesse lendo o quadrinho aberto, a ação é contínua. Denji perfurou de uma página para outra, conectando os dois momentos. É aqui que o demônio zumbi morre. Sinceramente, o mangá passa muito mais aquela sensação caótica. E a catarse é muito mais impactante, justamente porque tu tem aquela brincadeira da mídia, né? De um elemento de um quadro passando para outro elemento do outro quadro e fazendo toda uma continuação, né? Então, apesar de tu não ter aquela luta, aquele primeiro combate e toda a movimentação bombástica do anime, sinceramente, eu acho muito mais efetivo a forma como o mangá resolveu. Do Denji simplesmente voando pra cima do
do demônio zumbi e cortando ele ao meio. É muito mais... tu é muito mais pego de surpresa nesse quesito do que eles trocando uma luta ali, né? Tipo, ele vai lá, perfura o olho, o demônio zumbi joga ele longe, e aí eles começam a tretar um pouco, e aí depois ele é cortado ao meio, sabe? Alongando um pouco a cena, obviamente é muito mais espetáculo, é muito mais legal. Estão utilizando a mídia cinematográfica para elevar certas cenas, né? Para elevar o hype do momento, mas eu acho muito mais cartático como o mangá resolveu. Olha só essa cena, dele partindo o zumbi em dois e aos poucos revelando a horda de zumbis atrás de Denji, dando até foco depois na quantidade de zumbis que tem. Espero ter mostrado para vocês as qualidades que a arte sequencial tem e que vocês consigam ler quadrinhos e outras obras prestando atenção nesse tipo de coisa, nesse tipo de comunicação. Como o autor resolveu certas coisas, o que ele quer comunicar com aquilo. E que sempre uma história é passada de uma mídia para outra, é sim necessário adaptar ela para aquela mídia específica. Por exemplo, o quadro do Chainsaw Man cortando os outros quadros ou passando de uma página para outra é impossível no cinematográfico. No máximo que tu pode fazer é ou meter um 3Dzão, o que não é a mesma coisa, sinceramente, ou tu dividir a tela em dois, o que prejudica um pouco o storytelling, dependendo se você utiliza aquele storytelling com o storyboard, no caso, né, com a movimentação, o que também é extremamente complexo de se fazer no cinema, porque no cinema existe a limitação da tela, enquanto no quadrinho a limitação é a página. Os quadros tu pode fazer do jeito que tu quiser. E no Webtoon você nem sequer tem essa página, você pode ficar infinitamente scrollando, como é no caso de Akarasu, o meu quadrinho, que também está no link da descrição. Lembrando que eu não estou querendo dizer que um é melhor que o outro, não, muito pelo contrário. Um é muito diferente do outro. Tem como tu contar exatamente a mesma história de formas diferentes, em mídias diferentes. Uma pode fazer melhor que a outra, claro, como qualquer outra coisa. Porém, uma mídia nunca é simplesmente superior à outra por isso, isso e isso. O anime tem mais ferramentas de comunicação para comunicar certas coisas, para comunicar certas situações, certas emoções. O quadrinho tem outras, isso é natural. E dizer que um é melhor que o outro é, sinceramente, uma questão de gosto. Então, tudo aquilo que eu disse de o anime fez melhor, o mangá fez melhor, é muito mais uma análise pessoal minha. Não quer dizer que você ter preferido a cena no anime é errado, ou que eu estou certo e você está errado. Não. Você pode muito bem preferir como o anime resolveu. Porém, o que eu quis apontar aqui são as qualidades de cada um e a minha opinião em cima dessas qualidades, né? Quem conseguiu trazer, agregar mais que o outro. 10 cascas de nozes de 10 para Chainsaw Man. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e diz aí nos comentários. Você lembra de como eu comecei esse vídeo? Espero poder falar mais de Chainsaw Man com vocês no futuro, fazer mais vídeos sobre Chainsaw Man. Se vocês querem comentar a parte 2, Chainsaw Man parte 2, link na descrição do Discord, né, o servidor do Discord para falar comigo. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E lembrem-se, as árvores somos nós.